tivemos um governo que passou 13 anos e não soube levar com o mesmo compromisso e com a mesma vontade de fazer uma diferença por uma educação de qualidade. O que aconteceu durante este tempo foi apenas muitos programas eleitoreiros. Resultado disso, ministra, é o que vemos nos próprios resultados de vagas. Um exemplo, quando o senhor começa falando aqui de uma dívida que existe no programa Ciências Sem Fronteiras. A gente tem que lembrar que a dívida não é só no programa de Ciências Sem Fronteiras, é em todos os programas do governo e até mesmo aqui esse sentido na pele no dia a dia dos nossos estudantes da educação. Um exemplo disso é o Pronatec, que teve 600 milhões e a gente tem 600 milhões de dívidas. E o que a gente percebe é que até mesmo no orçamento de 2016 não tem nada para o Pronatec. E eu gostaria de saber como é que fica o Ministério com essa condição. Até porque em 2014, que era um ano eleitoral, a gente teve 2.900.000 vagas para o Pronatec, e já em 2015, que já tinha sido vencidas as eleições, a gente teve 1.150.000 vagas. E, infelizmente, em 2016, não houve esse planejamento. E uma outra questão e pergunta que eu gostaria de saber é sobre uma discussão também que foi falada em relação à pró-infância, onde nós temos mais de 3.400 obras paradas. E sem contar as promessas das creches e pré-escolas que passam de 3.000 com essa metodologia inovadora. Como é que o Ministério está procurando fazer para dar continuidade e retomar a essas obras paradas, inacabadas ou até mesmo que não tiveram nem seu início? E uma outra condição, que é um assunto que vem sido discutido no meu estado de Rondônia, e aí em 16 estados que vem sofrendo com essa condição, é sobre o curso de medicina, onde não estão sendo repassados desde janeiro desse ano para poder pagar os preceptores com uma condição de poder ser aí encerrado esse curso de medicina. Isso eu queria saber, pois é atribuição do Ministério da Saúde, mas o Ministério da Educação está em conjunto tentando salvar os nossos cursos de medicinas que não têm hospital particular. Muito obrigada. A deputada Mariana Carvalho, a quem eu agradeço também pela intervenção, pelas palavras, falou de dívidas no Ciências Sem Fronteiras, que, como já dissemos, estamos resgatando e recuperando aí o passivo herdado. O Pronatec, que foi deixado com orçamento zero para 2016, depois de ter um grande impulso, que chegou ao ápice em 2014, caiu em 2015 e chegou a zero neste ano. Mas é compromisso do governo Temer e acreditamos que até o final do mês de julho nós teremos uma decisão com relação a isso, ofertarmos mais vagas para o Pronatec no segundo semestre de 2016. O que fazer para retomar obras paradas e paralisadas, que a deputada Mariana indaga. Eu acredito que nós vamos sair dessa situação crítica que herdamos a partir de uma racionalização dos gastos. Estamos reduzindo gastos de custeio dentro do próprio Ministério da Educação. Para se ter uma ideia, só num item que significava, que é o item, o 0800, o programa o call center do Ministério da Educação, nós economizamos 75 milhões de reais por ano, numa única tacada, que o contrato global anual era da ordem de 125 milhões de reais. Achamos isso um exagero e vamos continuar prestando o mesmo serviço com a redução de custeio para esse item específico. O mesmo ocorrerá em serviços terceirizados. O MEC tem uma despesa anual da ordem de 500 milhões, meio bi por ano de serviços terceirizados, e ao contrário do que muita gente pensa, há espaço para que a gente possa racionalizar e reduzir esse tipo de despesa para canalizar os recursos justamente para a área fim do Ministério. Investir em escolas, investir em professores, investir para atender a clientela, que é a nossa clientela, que são jovens e crianças, sobretudo, dentro da educação brasileira. Por fim, a deputada Mariana fala sobre a questão dos preceptores. Na verdade, o pagamento dos preceptores é um pagamento que tem o financiamento assegurado historicamente pelo Ministério da Saúde. A rigor, a formação dos médicos no Brasil, ela tem dupla responsabilidade,
do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, e os preceptores estavam, a partir de uma decisão tomada pela gestão anterior do Ministério da Saúde, sem recursos, já que o Ministério da Saúde zerou praticamente o orçamento para esse fim e, consequentemente, deixou o Ministério da Educação com a responsabilidade sem a necessária fonte de financiamento para cumprir com essa obrigação. E nós já recomendamos à nossa equipe da CESU para que encontre uma solução, seja pelo próprio Ministério da Saúde, como era tradicional, ou mesmo pelo Ministério da Educação, para que os preceptores, que são fundamentais na formação dos médicos, não tenham o tratamento que tiveram até esse instante e, consequentemente, possam ser valorizados e reconhecidos.